Recomeça nosso programa no segundo bloco. Queria que o senhor respondesse a pergunta do professor Zé Roberto. Por favor, professor. Como nós, advogados, somos afeitos a um latinzinho, eu poderia começar a minha resposta, as suas ponderações tão agudas. Eu concordo com você, por exemplo, há executivos que ganham fortunas, né? Ao contrário do que acontece com quem, como nós, é professor, nós ganhamos um salário minguado, né? Proporcional às possibilidades dos nossos empregadores, que são as instituições de ensino. Mas, para começar com o latinzinho, eu lembraria parêmia, que é muito usado no direito administrativo, no direito constitucional. Nulos maior defectos com defectos potestatis. O juiz tem poder e ele, quando exorbita desses poderes, ele comete uma ilegalidade. Eu poderia ficar a manhã inteira e ocupar a tarde, chegar até a noite, contando, eu que advogo em todo o território nacional. Eu, nesse momento, só não tenho processo em Roraima. Roraima existe. Mas veja, eu tenho processo lá. Você tem processo lá, que prova que você começa onde a gente está terminando. Né? Honra o mérito, honra os seus reconhecidos méritos. Mas veja o seguinte, o juiz exorbita das suas funções quando ele manda fazer penhoras ou priva, toma medidas de sanção, como privar a pessoa de um passaporte, especialmente quando a pessoa precisa do passaporte não para fins turísticos, mas para negociar no mundo em que a comunidade empresarial é cada vez menor, é cada vez mais reduzida pela agilidade das comunicações, que incluem os meios de transporte. O juiz proíbe a pessoa de falar nos autos, o juiz ameaça as pessoas de prisão, ainda quando isso não é cabível. Então, as constrições, o juiz exorbita da sua função, dos limites que a lei traça. Quando ele vai além, aplicando medidas constritivas, ele vai além, de novo, do que seja razoável, do que seja proporcional. Você não tem princípios, ou você não tem modelos nos quais se ajusta a função jurisdicional. Você tem, de novo, que exercer a jurisdição, e nós, advogados, temos que postular a jurisdição nesse sentido, nos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. É isso que nós temos que fazer. Essa discussão nossa aqui está sendo ou etérea, um pouco idealística demais, mas efetivamente nós estamos abordando temas que não podem ser aplicados de maneira dogmática. Da sentença cabe apelação, de certas decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. O recurso extraordinário é admissível assim e o recurso especial é admissível assado. Não, nós estamos lidando aqui com conceitos algo flexíveis, para não dizer até mesmo etéreos. Então, o juiz pode adotar ao longo do processo de execução e ao longo do processo de cumprimento de sentença medidas constritivas, mas ele não pode substituir a constrição pela violência, pela ameaça, porque aí ele exorbita da sua função e nós voltamos à parêmia. Não há defeito maior do que, não há vício maior do que o vício do poder, né? O vício do exercício do poder. É mais ou menos por aí que a gente deve se comportar. E quando o senhor fala em proporcionalidade novamente, né, a gente poderia chegar à conclusão que perpassa necessariamente por um binômio responsabilidade e equilíbrio. Né? Sem dúvida nenhuma, responsabilidade e equilíbrio. Mauro Capelletti, o notável processualista, né, o maior processualista do mundo, talvez no tempo em que ele militou, no tempo e felizmente foi um longo tempo, Enrico Vescovi,
no 9º Congresso da Associação Internacional de Direito Processual, ao propor a reeleição do Mauro Capelletti. Isso eu proponho a reeleição de um homem que, sem cuja atuação outro teria sido o destino do direito processual. Muito bem. Mauro Capelletti costumava, tinha uma obra escrita, mas o pensamento dele, e além do que ele expôs numa consideração doutrinária, ele falava da responsabilidade do juiz. Onde o juiz é responsável, onde o juiz é irresponsável, né? Onde o juiz é irresponsável. E aí você tem o controle do juiz é feito por um tribunal superior a ele. Sem falar que o controle é também uma atividade paralela. Eduardo Couturi, ao examinar o princípio a garantia, mais que o princípio da publicidade dos atos processuais, diz que os atos processuais têm que ser públicos exatamente para permitir o controle da sociedade. Rui Barbosa termina a famosa sustentação, no caso, no habeas corpus impetrado contra o ato de Floriano Peixoto, que pôs na prisão, inclusive adversários dele, Rui, ele acaba dizendo: lembrai-vos, juízes, que tal é a grandeza ou a miséria da vossa condição, que não podeis, vós julgais a causa do povo, mas ele julga a vossa justiça. E tal é a grandeza ou a miséria da vossa condição, que dele, quer dizer, da opinião pública, do povo, não podeis ocultar nem as vossas qualidades, nem os vossos defeitos. E aqui nós entramos em outro ponto extremamente pedregoso, num caminho feito de pedregulhos, até onde a opinião pública é um fator exógeno da jurisdição, não é um fator aceitável da jurisdição. O povo, nós, povo, somos necessariamente, inevitavelmente volúveis, né? Nós acabamos de ver isso na reação que se faz, ao meu ver, indevida às decisões do ministro Gilmar Mendes, que processualistas de tom dirão absolutamente corretas, né? É preciso ter cuidado com a opinião pública. Shakespeare mostra isso em Júlio César, quando ele diz que a multidão que ontem aplaudia Pompeu, hoje aplaude César, amanhã aplaudirá Bruto, depois da manhã aplaudirá Marco Antônio. Então, essa é a opinião pública, é sem dúvida nenhuma um fator de contenção e de estímulo da função jurisdicional. Veja quanta coisa bonita, sobre quanta coisa bonita a gente pode discorrer, não fossem as limitações minhas, no meu caso, do tempo, não é? Mas então, voltando aqui, nós temos os limites do juiz nos termos da melhor interpretação da lei. Só pegando um gancho no que o senhor falou, o homem onde bate o coração é um antes de colocar a toga e é outro depois que coloca a toga, né? Mas sem dúvida nenhuma, mas a toga é pesadíssima, a toga é espinhosa. Eu fui juiz durante 2 anos no Tribunal Regional Eleitoral e vivenciei, não importa o verbo, as dificuldades de julgar. Muitas vezes são intransponíveis. Então você julga na medida do possível. Eu só gostaria de acrescentar aqui nesse ponto, professor, que um balizador que eu imagino para esse poder do juiz na execução poder impor outras medidas que não a coerção decorrente da penhora, das buscas e apreensões patrimoniais. Eu acho que aí seria um balizador que essas medidas tivessem uma relação lógica e consequente com a satisfação do crédito. Então, tirar um passaporte de uma pessoa que não pode limitar a liberdade dela de dirigir, o que isso poderia trazer de benefício para a satisfação do direito do credor? Quer dizer, na minha opinião, o juiz estaria livre para impor
qualquer medida coercitiva que pudesse agregar possibilidade da satisfação do credor. Se essa medida não pode agregar, e ainda que ela agregue, não esteja violando nenhuma garantia fundamental do indivíduo, isso é o óbvio, né? Isso para mim é pré-requisito, não é condição. E uma vez seria absolutamente exorbitante qualquer medida que não tivesse esse liame, ainda que ela não violasse nenhuma garantia constitucional ou um direito fundamental do indivíduo devedor. Em outras palavras, o que é coercitivo e o que é arbitrário. Arbitrário, exatamente. É o limite porque entre o você arbítrio e a privar a coerção. pessoa do passaporte, você está privando em alguma medida a liberdade dela de locomoção. De dirigir. Mas é uma prisão mitigada por dívida. Né? Você, é um retrocesso. Você, Márcia, Ayub e Zé Roberto fazem um coro ao qual eu adiro. Né? Mas vamos admitir que o devedor use a sua liberdade de vir, a sua liberdade de ir ao exterior para levar joias. Sim, né? claro. Que são penhoráveis. Feita essa prova, pode o juiz limitar, retirar o uso do passaporte ou limitar a liberdade de ir e vir, se ele usa o direito, se ele deturpa o direito, né? Se ele faz o direito, por assim dizer, num não direito. Um abuso. Ele está abusando. Ele está abusando. Pode o juiz conter o abuso para a satisfação do crédito. De novo, nós caímos nas circunstâncias. Porque não há é o caso concreto que vai dizer. O direito se resolve no caso concreto. É o caso concreto que vai dizer. Resolve no caso concreto, quando é possível, à luz da lei. Agora, o direito é plástico. O direito é plástico. A norma jurídica, nós sabemos que, entre outras características, tem duas. A da generalidade, eu ia falando de generosidade, às vezes ela é generosa. A generalidade e a abstração. A norma é concebida distante do fato concreto. Então, como o direito é plástico, o juiz, os advogados devem postular, os postuladores, advogados, Ministério Público, defensores, advogados públicos, devem postular e o juiz deve prestar a jurisdição de acordo com a plasticidade do direito, mas nos limites dessa plasticidade. Eu sei que os telespectadores que estão ouvindo vão dizer, mas ele está se esgueirando, ele está fugindo. Não estou fugindo, não. Eu estou externando preocupações que me acicatam, que me perseguem ao longo do exercício da advocacia e do magistério. Né? Esse é um problema seríssimo. Mas o juiz tem que exercer a jurisdição de acordo com a plasticidade do direito. E essa plasticidade pode envolver medidas coercitivas, como nós não podemos dizer, toda vez que o juiz caça um passaporte, ele exorbita dos seus poderes. Há um certo radicalismo nesse entendimento, como vocês três. Depende do caso, né? Não é? Como nesse coro de que eu faço parte, nesse momento, embora com notas distoantes, né? Cantando fora de tom, né? Vocês estão dizendo a mesma coisa. Nós todos estamos dizendo a mesma coisa. Verdade. Alguns constitucionalistas dizem que a única garantia constitucional, alguns bons constitucionalistas, pesados constitucionalistas, que a única garantia constitucional que é absoluta é o direito a não ser torturado. Todas as outras são relativas. E é verdade, porque você pode ser preso, né? Todas as outras, inclusive por dívida, e todas as outras cedem em razão de outras garantias constitucionais de outros indivíduos. Você não está sozinho no mundo. E depende do momento. Nós todos conhecemos o estudo da partes secanda do direito romano. O cidadão romano não podia ser preso nos limites da cidade de Roma, então ele era levado transferido do outro lado do rio,
onde ele podia ser vendido como escravo, se não aparecesse comprador, ele podia ser morto, né, e seccionado o seu corpo na proporção dos créditos. Há romanistas que dizem que a sensibilidade jurídica romana, se editou esse tipo de lei, jamais efetivou a vontade dessa lei. Mas nós temos aí gradações, inclusive de acordo com o momento em que se vive. Nós todos sabemos que a Lex Petelia Papiria, não é, transferiu a responsabilidade corporal para a responsabilidade patrimonial, né? O patrimônio responde pelas dívidas, e aí nós talvez tenhamos, pelo menos numa determinada ordem jurídica como a nossa, nós aí temos uma norma absoluta, não é? Então, mas nós temos que ver que o juiz é limitado pela lei, pela melhor interpretação da lei. E quem dá a melhor interpretação da lei, em último caso, são os tribunais. Paulo Brossard e outros ministros como ele dizia no Supremo: nós aqui que temos o direito de errar em último lugar, não é verdade? Mas essa é a hierarquização da justiça. Né? Professor, eu vou formular uma pergunta, mas certamente em razão do tempo ele vai ficar para o terceiro bloco, né? Terceiro. Vamos para o terceiro bloco. Que diz respeito também a cumprimento de sentença ou execução, que diz respeito às astrentes. A pergunta, eu vou ler, que diz o seguinte, que é uma questão que me angustia, eu tenho sempre, até nos votos, falado sobre isso, e como o senhor disse no início, nós não podemos firmar nenhuma posição ante a jovialidade dessa nova legislação. Nós estamos discutindo para que cheguemos a um ponto, né, definitivo, que poderá ser modificado também ao longo do tempo, porque o mundo é mutante, né? As coisas mudam, né? E o direito, obviamente, a ele deve se adequar. Mas o artigo 537, quando fala da multa das astrentes, né, ele fala na questão relativa à possibilidade única de se modificar, salvo engano, o parágrafo 1º, se modificar tão somente as parcelas vincendas, o que nos levaria a uma conclusão a contrário senso de que as vencidas não poderiam ser modificadas. Mas na cabeça se eu fosse puramente legalista, o que já afirmo não sou, na cabeça do artigo é dito que a multa tem que ser compatível. E me valendo agora da principiologia e trazendo aqui a discussão, o princípio da boa-fé, que tem como consectário o duty to mitigate the loss, imaginemos aquela pessoa que não é incomum, infelizmente, que deixa a multa fluir para que chegue a um patamar que lhe seja interessante para aí sim cobrar. O juiz estaria, professor, impedido de rever ou de revolver essa multa do passado? Acho que vamos ficar para o terceiro bloco, não é isso? Graças a Deus. Dá tempo de pensar, né?